A China aumenta a produção de carvão para colocar nas suas termoelétricas para uma questão de segurança energética. Então acompanhe esse vídeo até o final. Bem-vindo ao canal Modernidade e Ciência. Eu sou o Paulo Bittencourt, bem-vindo ao canal Modernidade e Ciência. Aproveite e já coloque aqui a sua inscrição, se inscreva no canal, coloque o joinha e acione o sininho para receber os próximos vídeos. Vou comentar com vocês algumas matérias recentes com relação à questão energética na China. Pois bem, a China aprovou no ano de 2022 um incremento na produção de carvão destinado às suas usinas termoelétricas. Então, eles aumentaram em 77 gigawatts só nos últimos 6 meses de 2022 a produção de energia elétrica a partir do carvão. Para vocês terem uma ideia, a usina de Itaipu produz nominalmente, quer dizer, se ela conseguisse usar todas as turbinas, com toda a água e tal, 14 gigawatts. Então a China ampliou em 77 gigawatts só no ano de 2022. Então, evidentemente que, né, todos aqueles catastrofistas do clima e tal estão muito tristes com a China. Vejam só, recentemente no Congresso Nacional do Povo, quando foi ali colocado o Xi Jinping, né, por mais um mandato, o primeiro-ministro que estava deixando o cargo, né, o Li Keqiang, ele fez a seguinte declaração: veja o que é a geoestratégia de um país como a China, que sabe que combustível e energia barata é fundamental para o crescimento. Então ele declarou: devemos destacar o papel do carvão como principal fonte de energia, aumentar a capacidade de produção de carvão, aumentar o apoio à geração de energia, ao fornecimento de calor e garantir o fornecimento normal de energia. Que a China em 2021, com picos de temperatura, ela sofreu muito com apagões e tal. Então isso é uma questão estratégica, né? O que a Europa simplesmente está relevando. Ela está agora com um custo de energia gigantesco, não vai mais usar o gás russo, abandonou o uso de energia nuclear, só que a China não está nem aí com isso, né? E, paralelamente a esse texto, é publicado pela ONU, pelo tal do IPCC, que é o painel climático, né, de mudanças climáticas e tal, que é um painel político, né? Eu já comentei em outros vídeos aqui no canal, mais de 1.000 climatologistas abandonaram a contribuição para o IPCC, simplesmente porque eles viram que tem um desvirtuamento político, né? A ideia desses países ricos na Europa, Estados Unidos, é limitar o uso de energia barata com países que podem competir com as indústrias da Europa e dos Estados Unidos. Isso é que está por trás desses relatórios do IPCC e tal, criando essa mitologia do aquecimento global, aquela coisa toda. Cientista é muito fácil de você comprar cientista. Você compra cientista do jeito que você quiser, né? Os fatos, né, é que predominam os fatos, né? E não simplesmente cientistas. Então, por exemplo, assim, olha só a manchete: década atual é crucial para evitar o pior cenário das mudanças climáticas, vírgula, alerta IPCC. Então, eles estão desesperados para nessa década, terminando em 2030, que simplesmente ações sejam feitas para reduzir em 50% a emissão de combustíveis. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, porque Rússia, China, Índia, que usa 70% para a produção, 70% da sua energia vem do carvão, eles não vão abandonar. Eles não vão abandonar com base no modelo matemático que pressupõe que até o final do século, talvez a temperatura do planeta, que tem uma série de fatores, do Sol, dos oceanos,
das erupções vulcânicas, das nuvens que cobrem o planeta, mas eles calcularam os modelos matemáticos que talvez o planeta se aqueça 1,5 grau, sendo que em toda a história do planeta não houve destruição nenhuma quando a temperatura se elevou. Aliás, em toda a história da formação humana, se vocês pesquisarem, a maior o maior crescimento e produtividade da agricultura, né, foi exatamente nos períodos quentes e não nos períodos gelados, né. Até no século XVIII, culminou com a Revolução Francesa. Se vocês pesquisarem, vocês vão perceber isso, né. Então, assim, são sempre frases catastrofistas desses, né, parceiros ali do IPCC. Até 2030, são 7 anos até 2030, é preciso uma ação urgente para cortar pela metade as emissões de gases de estufa. É como se o planeta ele fosse fechado, né? Ele usa o termo estufa, né? Porque é uma maldade, né? Como estufa, né? Tá? A estufa você tem uma película, né? No planeta não tem película nenhuma, né? Ela tem uma ligação direta com o espaço profundo. Então, por mais que tentem criar esse efeito, não, o gases de estufa e ao mesmo tempo adaptar a sociedade global aos impactos, né? Ou mudamos a rota agora, ou nos restará a catástrofe. Então, eles estão preocupados o mais rápido possível para tentar implantar isso, que não vai acontecer. Sinceramente, não vai acontecer. Porque a maior parte da população do planeta quer energia barata. Então, Europa, Estados Unidos, países escandinavos, ó, tudo bem, pode fazer o que vocês quiserem com a sua energia, simplesmente banir o carvão, o petróleo, posso fazer o que você quiser. Agora, Rússia, China, Índia, Indonésia, não vão fazer isso. Não vão fazer isso porque eles precisam de energia barata. E mais os países africanos que têm acesso a essa energia. Então é interessante. Você vai vendo quando é publicado, que foi publicado esse relatório da ONU, do IPCC, que é o AR6, que é um compêndio e tal daqueles. E aí você vai olhando, observando em vários veículos eles vão reproduzindo isso, então vai virando um efeito. Então, no jornal americano, por exemplo, eles dizem assim: olha, o tempo está correndo, nós temos que, né, correr contra a mudança climática, conforme diz o relatório do IPCC. E aí nós temos realmente a China dizendo que, olha, a China é o maior utilizador de carvão do planeta, dizendo que, olha, inclusive eu estou aumentando até 2025 em 20 e tantos por cento o uso do carvão. O que não quer dizer que aonde é possível, eles simplesmente dobraram nos últimos 5 anos o uso de energia solar e eólica. Eles também fizeram isso. Só que esse uso de energia é uma coisa complementar. Para energia realmente pronta 24 horas por dia, 7 dias por semana, não dá para você contar com energia eólica e fotovoltaica. Então a China está ampliando, ela continuará tendo a energia mais barata que a Europa e os Estados Unidos para produzir os seus bens. E aí é que tá, né? E uma matéria mais antiga, que eu vou deixar também o link aqui, a Aramco, que é a estatal saudita de petróleos, ela hoje, só essa estatal saudita, ela produz 10% do petróleo extraído do mundo. Ela está ampliando, junto com a Total Energy francesa, a exploração e a construção de uma gigantesca refinaria para produzir derivados e também fertilizantes. Então, acho que num empreendimento desse que a Aramco está fazendo junto com a Total Energy, eu acho que ela não está vislumbrando um menor uso do petróleo nas próximas décadas, porque para você pagar um investimento desse que são de bilhões de dólares, eles têm que ter realmente uma taxa de retorno e um horizonte onde isso vai ser pago. Então tá aqui, ó. A Aramco planeja prolongar o uso do petróleo no mundo, que é uma energia barata, estável e
também a Arábia Saudita não está nem um pouco preocupada com o relatório do IPCC. Então, o que fica aqui? Cuidado com essas narrativas que são criadas só por grupos que, que tem todo um lado progressista para tentar nos convencer de que, olha, não, realmente a energia, a base do carvão é um péssimo negócio e tal, sendo que a maior parte da população do mundo, pobre, vai utilizar essa energia, quer os Estados Unidos e Europa, escandinavos, gostem ou não. Ou será que a Noruega, né, que é uma coisa tão danosa, a extração de petróleo, será que a Noruega, maior, maior aportador de recursos lá no fundo da Amazônia, ela vai deixar de extrair petróleo? Eu acho que não. Eu acho que, inclusive, a Noruega né, está. O que ela puder, ela vai ampliar a produção enquanto puder. Né? E outras alternativas de energia são bem-vindas, com certeza, principalmente energia nuclear. Agora, tentar impor até 2030 uma restrição de 50% no uso dos combustíveis fósseis é você jogar os países em desenvolvimento, países pobres, realmente numa uma penúria muito grande. Agradeço para quem acompanhou o vídeo até o final. Mais uma vez peço, coloque aqui seu joinha, se inscreva no canal Modernidade e Ciência.